Olá, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para gravar o último episódio do Ana Conecta Podcast desse 2025. É verdade, hoje é dia 22 de dezembro, dia que eu recebo essa querida Dani Mantovanelli. Aqui vamos falar já, vou fazer uma apresentação dela. Mas é um dia especial porque a gente vem de um ano, a gente fala de um ciclo, né, Dani? E é especial ter uma pessoa no último episódio do ano para falar de ciclos que finalizam e outros que começam. Esse episódio, ele promete muita coisa bacana, muita novidade, muita reflexão boa, muito conhecimento. Então, eu sou Ana Rosa Marco Arthur, esse é o Ana Conecta Podcast, episódio número 21. Vamos falar de liderança em movimento. As pessoas que promovem mudanças, elas criam ecossistemas, elas lidam com a nova era da economia digital, da economia humanizada. Nunca perder a humanização. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Venham com a gente e estejam certos, esse episódio não pode ser perdido. Só vem. Dani, é assim que a gente começa, né? Esse episódio é assim, é uma honra ter você aqui, é um prazer, uma alegria. Não é à toa que a gente se conhece já de algumas jornadas, né? A gente conta um pouco aqui, mas seja bem-vinda. Eu estou muito feliz com esse encontro. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito potente, tá bom? Vou apresentar você e passo a palavra para você já contar para a gente, para a nossa audiência, quem é a Daniela Mantovanelli, que muita gente já conhece, outros muitos conhecerão, mas principalmente o que a Dani traz de valor aqui para esse espaço de conexão. Vamos lá. Dani, esse episódio, número 21 desse ano, ele fala de liderança em movimento. Como arquitetar relevância na nova economia. Eu fiquei tão feliz, porque isso aqui é uma curadoria. Eu falei como é que eu monto, né, esse episódio, e eu faço um estudo. Eu curo realmente, eu faço com muito carinho um olhar sobre o perfil e tento iluminar as forças dessa pessoa que eu estou conversando aqui. Então, vamos iluminar a sua história, né? Que linda! Então, quero dar as boas-vindas aqui ao nosso espaço, um espaço de conexão, Dani. Daniela é uma executiva multifacetada que construiu uma carreira sólida, atravessando a gestão pública, a governança corporativa, a inovação, o universo cripto e a economia digital. CEO, fundadora, conselheira, mentora, palestrante e criadora do ecossistema O Café de Negócios, que eu tive a honra de participar esse ano e vamos contar um pouquinho mais aqui. Ela representa uma liderança que se move, uma liderança que se adapta e gera transformação por onde passa. Essa é a Daniela Mantovanelli. Seja muito bem-vinda. Quero saber mais, quero ouvir de você, como é que você... A pergunta inicial aqui do Ana Conecta é essa. Como que você chega aqui nesse finalzinho de 2025? Conta um pouco da sua jornada para a gente. E você pode, se você já quiser, nesse momento da fala, dar alguns spoilers do que vem por aí. Com a palavra, Dani. Bem-vinda, querida. Ana, é uma alegria assim, muito grande estar aqui hoje, porque realmente a gente tem uma jornada juntas, que começou com propósito, que começou com mentoria, que continuou na parte de inovação, que foi se desdobrando e que foi gerando um relacionamento. E tudo que move hoje as minhas atividades profissionais passa por pessoas, passa por relacionamentos. Perfeito. Então, quem estiver assistindo a gente nesse momento, nós estamos gravando, mas você verá essa edição fantástica do 21º episódio, você vai ver a gente conversando muito sobre relacionamentos, sobre construções. Perfeito. Então, eu me sinto muito honrada, me sinto privilegiada, porque abrir ciclos e encerrar ciclos
é uma coisa que me traz muita alegria. Eu tive no podcast do Bruno também, a gente lá fechou o 30º episódio dele, que ele não imaginou que chegaria nele, mas era uma meta. Olha. Então, de maneira não coincidente, Deus sempre me leva para marcos, para pontos assim de inflexão e marcos. Então, fazer parte do seu marco, um fechamento do seu ano, para mim é totalmente inspirador e conecta com o meu propósito. Ana conecta com o propósito da Dani. É um foco em conexão, em relações humanas. E como que daí, né, Dani, coisas podem surgir dessas relações, né? Quantas vezes a gente já se encontrou em eventos, a gente, uma puxa a outra, uma chama a outra, a gente constrói, pensa juntas, né? Eu gosto do teu olhar sobre o que vem pela frente em cima de construções coletivas, em cima de relações genuínas. Sim. E a gente vive um tempo tão carente de relações genuínas, né? Então, parabéns por esse tom que você vai dando aí. Quem conhece você sabe que isso é muito essência sua, né? Sim. Então, acho que você está navegando em oceanos muito conhecidos, trazendo só valor agregado a mais para enriquecer essa jornada. Então, vamos avançando aqui para a gente conhecer um pouco mais da Dani. Falando aqui de estrutura, de ruptura, de expansão, de virada de ciclos, né? A gente chega a um cenário, se a gente olhar para uma era de mudanças muito disruptivas, transformação digital que a gente está vendo. Mas você pode até me dizer, mas Ana, a gente já vive uma transformação digital há algum tempo, só que ela nunca foi tão célere, tão acelerada, tão ágil. E tão disruptiva do ponto que a gente está vivendo agora. Então, nesse cenário, nós temos lideranças que poucas delas conseguem navegar com consistência entre ambientes que são altamente regulados, que são ambientes altamente controlados por aspectos de compliance, regulamentação e tudo mais, e conectando com a nova etapa, estágio de uma inovação digital que se apresenta. Então, eu pergunto, né, como que a sua vivência em toda essa história que a gente viu aqui na introdução, em governança, compliance, gestão pública, você traz algumas camadas bem interessantes, especialmente em instituições como a Prefeitura do Rio, Fiocruz, Transpetro, que são grandes instituições por onde você vem moldando, né, a sua história. Como que essas capacidades, essas experiências trouxeram você até esse momento, até esse cenário, onde você dirige a sua própria carreira, mas também está num papel de mentora, apoiando pessoas a também construírem os seus desenhos de carreira, né, Dani? E instituições também a entenderem como elas podem se apropriar melhor dessa transição que todos nós estamos vivendo, que ninguém tem fórmula, ninguém tem resposta. Não existe fórmula. Como a Daniela agrega valor nesse cenário de transformação digital que a gente está vivendo agora? Ana, a pergunta foi excelente. Por quê? Hoje, nessa nova economia, que é uma economia globalizada, totalmente digital e em constante movimento, nós precisamos ter novas habilidades e ter uma capacidade desenvolvida dentro de vários cenários e passando por várias experiências que nos conectem com o futuro que nós desejamos chegar lá. Perfeito. Não adianta estarmos em posições e agarrados, estagnados, enraizados em cargos, em status, porque nós já vimos que o mundo não está mais funcionando dessa forma. Perfeito. Então, pensando de por onde eu passei e nessa construção, o que me trouxe de bagagem e de capacidade para ter essas novas habilidades, essas novas competências,
e a visão de futuro antecipada, né? Antecipar a visão do futuro, antecipar esses cenários para construir o futuro que eu desejo impactar e influenciar através da minha voz, através dos meus conhecimentos, das habilidades que eu desenvolvi. Então, quando eu olho para a minha trajetória, que eu vim de um ambiente que foi muito regulado, um ambiente de gestão, de governança, de estratégia, que passou por multinacionais, passou por mais de 12 anos prestando consultoria para o sistema Petrobras. Comecei a minha jornada trabalhando embarcada, que é o que hoje meu marido faz, né? Meu marido, inclusive, está ali nos bastidores. Uma presença ilustre aqui com a gente. Fazendo umas pílulas para gente, para armazenar num outro olhar esse podcast lindo que nós estamos encerrando o ano. Então, quando eu pego todas essas trajetórias, passo pela administração pública, que era um ambiente que necessitava das minhas competências anteriores, de todo o conhecimento de estratégia, de compliance, regulatório sim, porque eu já comecei auditando todos os processos internos, e de desenvolvimento de novas competências como liderança e cenários de risco. Perfeito. Então, na administração pública, eu peguei tudo que eu já tinha, e é isso que as pessoas que estão nos ouvindo agora precisam observar. Todo novo desafio que você vai receber, ele estará ancorado nas suas experiências anteriores, mas você precisa estar preparado para os grandes e maiores desafios que virão. E a administração pública foi essa nova onda de um grande desafio que surgiu na minha história, onde eu precisei desenvolver uma capacidade analítica e um senso de urgência muito maior do que eu tinha antes. Então, isso me lapidou de uma maneira que, depois da administração pública, inclusive, eu tive que rever a maneira como eu olhava para as situações e gatilhos que me eram gerados, até de rotina, em casa, dia a dia, porque eu ficava o tempo todo com meu celular ligado. Eu comandava uma pasta que era cemiterial e de serviços funerários. Então, quando acontecia qualquer situação dramática de desastre no Rio de Janeiro, ou falecimento de alguém importante, de alguma pessoa notória dentro do nosso cenário carioca, ou até de fora, que viesse a ser sepultado no Rio de Janeiro, eu imediatamente era acionada. Era acionada. O meu telefone tocava a qualquer hora da noite. E para eu ir minimizando essa situação, inclusive, eu criei um plantão de atendimento dentro do meu gabinete, eu criei um gabinete com cenário de crise, eu criei todo um fluxo de atendimento que envolvia não só o meu gabinete, a minha pasta, mas vários órgãos dentro do município e do estado. Órgãos que não tinham hierarquia comigo, mas eram afetados por mim. Claro. E que, através de acordos e de reuniões altamente estratégicas, a gente conseguiu trabalhar um fluxo que deu super certo. Então, onde que eu chego no ponto de hoje com essa profissional que passou pela administração pública, veio do corporate e entrou na área da inovação, assim, com um pé na porta? Foi o que eu fiz quando começou a pandemia. Mas por que eu fiz isso? Porque eu vim de uma construção de experiências muito sólidas, com resultados consistentes e vivências que foram me forjando e me lapidando. Sim. Em cima do que eu fui construindo. Os 3 anos da administração pública equivaleram em termos de conhecimento, de políticas públicas, de capacidade de negociação, que, inclusive, acredito que a gente vai falar sobre isso, mas é uma das maiores habilidades que hoje o profissional que esteja ocupando um cargo executivo precisa ter.
ele precisa negociar todo o tempo. Ele precisa negociar o tempo dele, ele precisa negociar as prioridades dele, ele precisa negociar o que vai ser solicitado, requerido a ele. Sim. Se realmente é compatível com aquele momento ou não, se precisa ser deixado de lado, priorizado ou repriorizado, ou ele negociar momentos decisórios importantíssimos que serão marcos, viradas de chave. Então, a Daniela, quando passa por essas experiências, ela chega na área da inovação flexível. Que eu acho que essa é uma grande palavra para falar sobre esse cenário digital. A flexibilidade que eu precisei adquirir. Perfeito. Que não é trabalhada no corporate, não é trabalhada na consultoria, porque você tem que seguir ali o by the book. Quem está me assistindo é de consulting, de auditing. Sabe quem é disso. do corporate sabe que é exatamente isso que acontece. Então, e se você quer fazer uma jornada rumo à inovação, ao empreendedorismo e às tecnologias digitais, a essa economia, a nova economia que está surgindo, a flexibilidade é algo muito importante. Eu gosto dessa palavra, Dani. Eu gosto dessa palavra porque cabe muita coisa dentro dessa flexibilidade. Inclusive, Exatamente. um mundo tradicional que de onde a gente vem, você com a sua história, eu com os meus 40 anos em mundos tech, nós vivemos muita... e não é um julgamento. Eu acho importante a gente respeitar o passado, a gente honrar o passado, né? Não foi certo nem errado, era o passado da forma como foi. Isso. Mas a gente vem de culturas, de trabalhos, de momentos de muito rigor. Sim. Passamos por esse rigor todo que você relatou aqui na tua narrativa. Passamos por um rigor. Eu vivi compliance, eu vivi audit, eu trabalhei com governança tecnológica. Sabemos muito bem o que é isso. Ambientes regulados, altíssimo, muito regulados, né? Como telecom, por exemplo, TI, telecom, enfim. Então, o que fica aqui é uma pergunta-chave que muita gente deve estar se fazendo agora. Em que momento você percebeu que permanecer naquele modelo... Aí você falou ali o marco que foi pandemia, né? Eu gravei isso aí, guardei isso aí. Foi a pandemia. Em que momento você, na sua trajetória, entendeu, decidiu que aquele modelo precisava ser transformado, Dani? Em que momento? Para uma nova visão mais flexível, pegando seu gancho. Sim, então, o corte foi a pandemia, que eu acredito que tenha sido o corte de grande parte da nossa audiência que vai assistir esse podcast, que inclusive foi palco da minha fala. A minha fala eu fiz um recorte no último Summit do Mulheres que Inovam, foi um summit para, quase 1.000 mulheres lá em São José dos Campos. Eu falei justamente sobre esse recorte da pandemia. E, sem brincadeira, eu acho que mais de 70% das mulheres que estavam lá concordaram. Se identificaram. Né? Se identificaram com esse corte que eu fiz, falando sobre a pandemia. Então, nesse momento da pandemia, o que aconteceu? Eu entendi que eu tinha realizado coisas dentro da administração pública que eu nunca havia imaginado ser capaz de. Então, aquilo ali já me trouxe uma visão muito ampliada do mercado, das minhas possibilidades, inclusive de contrariar a impostora, porque o tempo todo a gente está contrariando a impostora, né? Se você tem uma impostora, não aceite, contrarie ela todo o tempo, porque ela dizia que eu não poderia entrar na área de tecnologia, mesmo sendo... porque eu não era da área tecnológica, como você vem da tecnologia. Porém, na administração pública, os projetos que foram benchmark no Brasil, na América Latina e na Europa, foram tecnológicos.
que foram motivos de eu receber premiação fora do país, Bacana. foram tecnológicos. Eu trabalhei com gestão, com governança, com transparência, com números, aumentei a arrecadação do município, aumentei o faturamento dos concessionários, dos permissionários, redignifiquei o trabalho, o atendimento da população e implantei tecnologia. Então, quando olhei para aquele cenário e vi o boom que a tecnologia estava dando, salto quântico, eu falei, esse é o momento de eu usar em meu favor aquilo que eu construí. Não vai ser mais na administração pública, mas vai ser agora no universo da inovação. Vai ser num novo mundo. E foi quando eu comecei a estudar cripto por conta própria, comecei a estudar blockchain, entrei nesse universo, e acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre se tornar uma TIF tokenizada. Sim. Né? Foi o meu primeiro contato, inclusive, com a TIFs Group. Estava começando a estudar, a namorar o mercado, a sondar. Eu já estava fazendo, não podcasts, mas várias lives, conectando pessoas no mercado, conectando pessoas do governo, de várias áreas de negócios, quando eu recebi uma proposta para entrar numa empresa de cripto. E eu já estava estudando blockchain por conta própria, porque havia dentro da ABMEN, que é a Associação Brasileira de Mentores de Negócios, que eu estive aliançada a eles durante esses 4, quase 5 anos, e tudo é um ciclo também. Sem esse dúvida. Ciclo se encerrou. Sim. E se encerrou muito bem. Uhum. Mas enquanto eu estava lá, fiz parte de um comitê que estava estudando justamente um modelo mais inovador de blockchain. Então, todas as coisas elas foram se casando e se conectando. Entendo. E dali surgiu uma executiva com mente já visionária, olhando para o futuro, trabalhando com Web3, já falando de Web4, Web5, de forma autodidata, adquirindo conhecimentos e me deparando com tokenização de talentos. What? Dani, assim como eu, ela vem de uma jornada onde ela exerceu algumas posições executivas. Sim. Na gestão pública, em Sim. grandes empresas, Sim. multinacionais. Muito bem. E ela trouxe aqui uma leitura muito importante daquele tempo, que é o seguinte: na pandemia, que foi essa linha de corte, e foi uma linha de corte para muitos Sim. de nós, né, Dani? Sim. Ela percebeu que havia um movimento começando e que o caminho ali à frente, no futuro, era um caminho que ele poderia ganhar outros recortes, outros tons. Sim. Mas eu gosto da palavra visionária, porque ela tem uma gama de conhecimentos, ela tem uma gama de competências que ela vem desenvolvendo ao longo dessa carreira, e ela colocou essas competências e acrescentou outras, inovação, a visão de futuro, Sim. a visão da liderança antecipatória. Sim. Abre um parênteses aqui, gente. Liderança antecipatória é uma competência que está sendo buscada com uma lupa. É isso aí. Ela falou que ela fez esse exercício ali no cenário da pandemia. Ela está algum tempinho na frente. Eu estou fazendo essa análise porque eu vou conectar com a próxima questão para ela, que é justamente quando eu conheci a Dani, ela estava nesse contexto aqui. Então, observem o seguinte: quantas vezes a gente está aqui fazendo um trabalho, uma atividade, criando um caminho para a gente, uma carreira, e a gente sai um pouquinho da nossa caixinha para pensar em coisas novas. Vamos fazer esse exercício, né, Dani? Esse é o ponto. Ela tá fazendo esse convite aqui. É bom a gente ter isso em mente, porque quanto Sim. mais a gente puder fazer esse tipo de exercício,
mais potência a gente pode encontrar nos cenários de futuros que a gente vai desenhar ou redesenhar para a nossa carreira, a nossa vida. É isso. E aí eu pego esse gancho da Dani, tá correta essa análise, Perfeita. Dani? Com uma camada nova que ela traz quando eu a conheci. Dani um dia surgiu no meu LinkedIn, eu achei o máximo, né? A abordagem dela muito profissional, muito focada, né? Orientada, e ali ela estava dentro da Chiefs Group. Sim. Fazendo um trabalho dentro da Chiefs Group, tinha uma abordagem com mulheres, desenvolvendo ali mulheres executivas, e tudo foi ali que eu a conheci. E ela estava exatamente nesse momento da executiva tokenizada. Sim. Quero exatamente entrar nesse assunto. Conta mais para gente, para nossa audiência, Dani. Que conceitos são esses? Você foi buscar cripto antes até desse movimento ganhar uma aceleração, uma relevância, até você já estava estudando. Sim. Você foi entrar em blockchain, você entrou um pouquinho antes, né? Você enxergou. Sim. Então, eu queria entender o seguinte, perguntando para você, o que todo esse estudo e essa visão antecipatória, o que isso te levou a ganhar, a ter em termos de ganhos na sua carreira, trazendo você para os movimentos que você está navegando agora, né? Que são movimentos até mais amplificados, eu diria. Conta um pouquinho, quem é essa executiva tokenizada, Dani? Conta mais. Bom, vamos lá. Para vocês que estão assistindo a gente agora, devem estar se perguntando, quem não conhece o que é tokenização, blockchain. Blockchain é uma tecnologia que ela é codificada. A Ana sabe muito bem o que é, porque ela vem da área tecnológica. E quando eu conheci a Chiefs Group, eles estavam justamente desenvolvendo uma plataforma para Chief on Demand, ou Chiefs as a Service, que, na verdade, é a mesma coisa. São executivos contratados por um período de tempo. Executivos de prateleira, sabe? Executivos que não ficariam mais em jornadas de 1 ano, 2 anos, porque eles custam caro, né? O HH de um executivo é alto. Então, eles pensaram, justamente, eles trouxeram que já acontecia e dava certo nos Estados Unidos, trouxeram para o Brasil um modelo de on-demand. E quando eu me deparei com aquele modelo, eu achei fantástico, porque eu falei, cara, é isso que vai comandar a nova economia. As pessoas não vão estar mais vinculadas a uma única empresa, porque estarão enfadadas, porque justamente esse corte da pandemia fez com que a gente repriorizasse várias coisas, repensasse nossos valores, nossos princípios, o que era importante, o que era descartável. Perfeito. Né? Então, os próprios executivos estavam se questionando quanto tempo dedicado à carreira e fora de casa, perdendo o crescimento dos filhos, perdendo a convivência familiar. Quantas pessoas fizeram esse questionamento, essa autoavaliação? Quantas pessoas mudaram as suas rotas a partir dessa reflexão, né, Dani? E perdendo a oportunidade até, como eu comandei uma pasta cemiterial, de dar o seu último adeus. Que foram as grandes lamentações de perdas pessoas. inestimáveis. Perdas, assim, irrecuperáveis. Perfeito. Irrecuperáveis. Então, quando eu olhei para isso tudo, eu falei, cara, o formato de trabalho vai mudar, eu preciso estar aderente a isso. Preciso ser uma das pioneiras nisso, por conta da visão de futuro. Preciso navegar nessa onda. Tanto que eu fui uma das 50 mulheres executivas do país a se tornarem um talento tokenizado. E o que significa isso na prática? A Chiefs Group criou uma plataforma, criou carteiras digitais, que são as wallets construídas em blockchain. Blockchain é uma tecnologia quase inviolável, eu digo quase, porque depois que invadiram alguns tokens aí, algumas moedas digitais, né, de empresas muito conhecidas, que eu não vou citar o nome, porque eu não estou fazendo publi para elas. Não vale a pena também. Não vale a pena. Nem é o foco. Mas quando invadiram, ficou claro que não é
essa cocada toda, mas ainda é uma tecnologia muito segura. Então, quando se criou essa carteira para cada executivo, a empresa que gostaria de contratar esse executivo poderia usar essa carteira para começar a movimentar tokens funcionais, que são tokens não monetizados. Perfeito. Então, a empresa ia pagar a mentoria do Chief. Tá? Uma empresa A me contrata como mentora ou como uma CVO, Chief Visionary Officer, que é o caso de executivos que trabalham com visão de futuro. Me contratar por 6 meses, tá? Eles iam entrar na minha carteira, iam pagar a empresa em dinheiro, esse dinheiro ia converter em tokens, iria para dentro da minha carteira, ia gerar a quantidade de tokens, então tudo ia ser movimentado dentro da carteira em blockchain. Perfeito. Que teria todo o histórico de contratação, Transações. todo o registro, garantindo toda a rastreabilidade, toda a segurança, enfim. E valorização, inclusive. E valorização dessa do moeda profissional. digital. Sim, da moeda digital e do profissional. Perfeito. Porque se tornaram um token de talento, onde ninguém falava sobre isso. Tanto que eu chegava nos eventos, eu lembro que o primeiro evento que eu participei de inovação no pós-pandemia foi o blockchain. E eu já estava na TIF, já estava com a minha carteira criada, a coisa já estava sendo movimentada nesse sentido. E eu parei em alguns painéis que falavam sobre tokenização, e quando eles perguntavam, alguém quer fazer uma pergunta, eu levantava a mão e perguntava: vocês conhecem um token humano? Ah, não, isso não é possível. Eu falei, então, vocês estão olhando para um. E isso me abria precedentes para falar dos negócios, Sim. vender minhas mentorias, falar da Chiefs Group, falar de outras Criar áreas. modelos novos. Exatamente. E começar a construir uma voz dentro Sim. do mercado. Sim. E aí eu vou fazer um gancho com a voz que eu tenho hoje. Isso foi há 5 anos atrás. De 5 anos para cá, veja o que foi construído em cima da visão que eu enxerguei, que não estava incorreta. Realmente, essa visão, na época, me agregou o quê? Posicionamento de mercado, me conferiu um posicionamento como uma pessoa, sim, visionária, uma mulher à frente do tempo, uma mulher ousada, né, corajosa, sim, num ambiente que ainda era muito masculino. Isso. Então, eu comecei a desconstruir vários modelos e a reconstruir outros, e a partir dali eu já comecei a dar o tom. E criar novos. Exatamente. Porque nascia ali há 5 anos ou mais atrás, até se a gente for buscar, né, na literatura, nascia alguns conceitos que hoje estão muito claros, que a Dani antecipou ali naquele momento, né? Como naquele momento se chamava de um Chief on Demand. É um executivo contratado sob demanda, por um tempo em que esse executivo pudesse entregar aquele conhecimento, atuar como um mentor, um advisor, um conselheiro estratégico, e esse executivo tinha ali aquele contrato. Sim. Hoje, a gente pode dizer que novos contratos sociais estão, inclusive, nascendo, sendo absolutamente alterados nesse momento, porque a gente já tem uma nova tecnologia ainda num ritmo mais acelerado, como a introdução da inteligência artificial para dentro dos universos de trabalho. Mas eu ainda volto no assunto que a Dani enxergou e trouxe aqui agora. Nasce um conceito que nós estamos cada vez mais nos aproximando, que é o Talent as a Service, ou o talento sob demanda. E vocês podem perguntar para a gente, para a Dani, para mim, o talento sob demanda é só para as pessoas sêniores, Ana e Dani, com muitos anos de experiência? Não. Não.
Essa é uma das grandes e maiores, né, mais disruptivas mudanças que a gente está vivendo naquele mundo do trabalho que a Dani trouxe aqui. Há 5 anos já começava a se modificar de uma forma muito transformacional, a gente pode dizer. Então, o que a gente tem agora? É a era em que o conhecimento ele vale muito. Muito. E ele cria a oportunidade para novos contratos sociais entre pessoas físicas e instituições, pessoas jurídicas, entre pessoas físicas e pessoas físicas que podem se unir e fazer um serviço, oferecer um serviço para a sociedade, enfim, entre pessoas jurídicas e pessoas jurídicas que possam se unir, fazer novas parcerias, novos modelos. Estamos bem no meio de uma revolução do trabalho. Isso me faz assim o coração bater mais forte, porque eu amo essa pesquisa. Amo essa área dos novos comportamentos e das novas tendências, Dani, que a gente está ganhando para o mundo do trabalho, né? Tem muito um foco, falava com a Dani aqui nos nossos bastidores, né? 2026 é um foco em que eu venho iluminar competências digitais, mas não são essas competências técnicas que a gente poderia apelidá-las de hard skill, como a gente já ouviu falar há algum tempo. É muito mais que isso. É um novo momento, né? São novas competências digitais que vão impulsionar a Daniela a utilizar as competências humanas que ela tem, a utilizar os talentos que ela tem com amplificação. Essas são as competências humanas que eu quero dar foco nas minhas pesquisas, nas minhas teses para 2026. Mas, Ana, como é que a gente faz isso? A gente estuda o que a Dani vai passar a fazer agora, entregando melhor com todas essas tecnologias que ela já trouxe aqui, ela já antecipou. Todo esse mundo NFT, blockchain, ela já antecipou. Agora ela está também utilizando, todos nós que estamos começando a acessar, inteligência artificial para fazer o nosso trabalho mais produtivo, de melhor qualidade, de grande profundidade, gente. Profundidade, responsabilidade no que a gente entrega, audite nessas entregas com IA, mas muito mais sofisticados. Né, Dani? Esse é o novo mundo, esse é o convite. Esse é o convite que a gente tem. E aí eu tô aqui provocando a Dani para ela trazer para a gente o que é um novo futuro que ela está enxergando com tanta coisa no campo aqui. Tanto recurso potente. Entende? E aí a gente entra já numa nova etapa aqui da nossa conversa. Dani, quem é a Dani para esse 2026 e além? Com todo esse poderio tecnológico na mesa. E toda essa mente que você traz, inovadora, e a gente trouxe uma liderança em constante movimento, né? Move energia, move inovação, move relações. Quem é essa Dani? Que coisas novas a gente pode esperar para 2026 e além? A gente vai voltar um pouquinho já, gente, para falar do Café de Negócios. Mas a gente pode fazer um gancho do Café de Negócios, que eu achei que já foi um evento maravilhoso. Acho que merece aqui um espaço para falar dele. E já queria que você dirigisse também um olhar para o que vem depois do Café de Negócios. Então... São 2 perguntas em uma, mas você fica à vontade. Vamos lá. O que possivelmente vem para 2026? E aí eu quero contextualizar só um pouquinho para quem ainda não me conhece, porque quem conhece a Dani já acompanha as minhas redes, acompanha meu LinkedIn, sabe que eu posto coisas consistentes e não sou de postar toda hora, todo dia, todo momento, porque eu priorizo um post que vai conectar, vai entregar valor e que vai gerar realmente aquela identificação com quem relevância, né, relevância. Dani? Identificação e relevância vai gerar um impacto em quem vai ler aquele post. Né? Então, e quem me acompanha no meu Instagram sabe que pouco eu falo da minha vida pessoal e eu foco mais no impacto que eu gero, nesse impacto transformacional. Então, quando eu pego toda essa minha trajetória, que passou pela TIFES,
que passou por várias mentorias, né? Eu construí uma carreira ali como mentora no paralelo. Mentora estratégica. Mentora estratégica de negócios, enquanto eu ainda comandava empresas Sim. como CEO, empresas tecnológicas, Sim. né? Porque na Transfero Grupo foi uma executiva de cripto. Saí de lá, fui comandar uma empresa de tecnologia em blockchain. De lá, eu fui para Brasília comandar uma outra empresa, né? Comandei uma empresa de meio de pagamentos também em Alphaville. Então, assim, uma jornada marcada uns 3 anos da minha trajetória, sendo executiva, alta executiva, comandando empresas já escaladas, empresas grandes, com faturamento aí de 1 milhão por mês, aproximadamente para mais, né? E me vi num ponto em que eu falei, poxa, mas qual é a transformação que eu estou gerando de fato na vida das mulheres? Porque esse é o gancho que eu vou fazer. Ótimo, entendo. Para te responder em relação a o que você está enxergando 2026 ou 2027, né? Perfeito. Próximo ano, os próximos 3 anos, o que você está vislumbrando, Dani? Quando eu enxerguei que todo o meu esforço e dedicação estavam em enriquecer as empresas e os donos das empresas, eu falei, peraí, tem algo errado. Aí me acendeu uma lâmpada, que não é uma lâmpada qualquer, que é a lâmpada que vem de Deus, a que nós conhecemos muito bem. Sim. É Ele que dirige os nossos passos. Nos inspira. Que nos inspira, Perfeito. que nos dá a direção, que confirma, né, que chega e fala, minha filha, esse ciclo encerrou. Por isso que eu gosto muito de participar de inícios de ciclo e términos de ciclo. Então não foi uma coincidência, Não foi né, uma Dani? coincidência De maneira alguma. de jeito nenhum. Até porque a gente já tinha visto algumas datas, né, Dani? Exatamente, nenhuma delas deu certo, gente. Só um parênteses. Tentamos marcar esse podcast. Umas 3 vezes, né? Não sei se foram 3, se foram 4. As datas e não não se dava combinavam. certo. E né? hoje deu certo. Então, assim, é o tempo Kairos de Deus. E naquele tempo, eu senti um forte chamado. E eu falo isso, inclusive, nas minhas palestras. Falei no último Summit do Café de Negócios. Para empregar os meus talentos. Para transformar a vida das pessoas. Bacana. Impactar a vida das pessoas. Com os meus conhecimentos. E não é possível, não desmerecendo, gente. E assim, se você tem uma carreira executiva e você quer continuar na sua carreira executiva, continue. Porque se faz sentido com o seu propósito, é sobre isso. Eu recebi uma outra direção. E essa direção me apontou para o empreendedorismo. Perfeito. Me apontou para uma zona de desconforto, a maior que eu iria experimentar naquele momento, não é? Porque eu mentorava empreendedores, mentorava executivos, já tinha comandado empresas de tecnologia, já tinha passado por todos os cenários possíveis. Sim. E, de repente, me vejo num chamado. E aí a gente vem para os dias atuais. Há 3 anos atrás nasceu o Café de Negócios, que foi justamente o início disso tudo. Que foi o início da construção da ponta do meu propósito, de transformar vidas em negócio. Só que naquela época, amiga, eu realmente acreditava que isso seria misto. Uhum. E eu ainda não desconsidero isso, sabe? Assim, eu não invalido a possibilidade de realizar cafés ou de voltar a concentrar as minhas energias nos homens. Mas quando eu fiz o primeiro encontro com mulheres, foi um sucesso. Fiz em menos de um mês, quase 50 mulheres inscritas. Foi formato imersivo aqui no Rio de Janeiro. Fiz o segundo. São Paulo. Para mulheres, em São Paulo.
um petit comitê, um grupo de altas executivas, com board advisors, que é um outro segmento que eu me relaciono muito bem. E deu super certo. E empreendedoras também já escaladas. E ali eu conheci a Edna. Querida Edna. Nossa, Edna, vou mandar esse pedacinho para você, tá, amiga? E especialmente para você. Merece. Vou mandar porque você merece. Porque você é um ícone, uma inspiração para todas nós, né? E ali você aceitou ser embaixadora do café, minha primeira embaixadora do Café de Negócios. Então, sobre sororidade, que a Edna é uma bandeira que a Edna defende, né, muito forte. Então, quando ela aceita o seu convite para ser embaixadora do café, ela está validando e demonstrando na própria postura, né, a sororidade que ela tanto, né, defende. Sim, muito que ela lindo, defende, muito que lindo, ela defende. muito lindo. E aí do terceiro aconteceria ano passado, 2024. Não aconteceu, em virtude da pausa que eu dei na minha carreira para cuidar da minha mãe. E quem me conhece sabe que foi um AVC muito severo, então isso me gerou uma pausa de quase 1 ano na minha carreira. Pausa de 1 ano na carreira, pausa de 1 ano em recebimento, né? Financeiro. Porque havia virado a chave. Aí você tem uma reserva, claro, mas você come ela, né? Consome ao longo. Vai consumindo para se reestruturar novamente. Mas veja como Deus é. Eu acho tão incrível isso, Ana, porque eu não posso deixar de colocar Deus no centro disso. Perfeito. Porque o que parecia ser perda, inclusive foi o capítulo do meu 2º livro que eu lancei agora. Bacana. Parabéns. Vai falar um pouquinho dele, Dani. O que parecia ser uma perda, Deus fez com que o ano de 2025 se tornasse 5 anos em 1. Em aceleração. Acredito que tenha sido em função de colheitas, né? Sem dúvida. Muito plantio e começar a colher numa aceleração. Tempo de colheita, né? Todos os projetos que eu tinha em mente, que eu estava gestando, que nascessem com um outro formato, e aí eu faço gancho para 2026. Perfeito. Porque quando eu pensei, vou criar agora um formato do café, e as pessoas podem estar perguntando assim, mas você vive do café? Não. Eu vivo de outras atividades profissionais ligadas à mentoria, né? Mas o café, ele precisava ser o ponto da pirâmide. Sabe aquele iceberg que a gente não enxerga o que tem debaixo dele? Sim. É isso, é o café de negócio. Ele é uma base, fundamento. Ele é um fundamento para todo o restante que vem depois, né? E aí, quando ele vem em formato de summit, eu já estava antecipando o que viria lá na frente. Porque os summits já estavam dando o tom da vez. E qual é o diferencial que eu trago, Ana, e que eu enxerguei e que eu percebo que é o que não acontece, tá? Nos outros ecossistemas, né? Quando a Dani decide se tornar CEO de um café de negócios que leva o nome dela, porque o café leva o meu nome. Sim. Inclusive, está em momento de registro. Perfeito. Né? Porque eu quero registrar essa patente. Perfeito. Que é o com Dani Mantovanelli. Para criar a essa identidade. Conexão. E a identidade. Né? Porque quando pensam em Conecta, vão lembrar da Ana. Ana Conecta. Quando pensarem em café de negócio, vão lembrar da Dani, que é o café de negócios com Dani Mantovanelli. Perfeito. Existem vários cafés no mercado. De diversos formatos. De diversos formatos. Então, quando eu olhei para o mercado, eu pensei assim, por que o meu café e o meu evento, ele tem que estar fechado numa redoma e num formato quadrado? Como todo mundo faz. Por que eu tenho que entregar mais do mesmo se essa é uma das minhas dores? E se por isso também ele nasceu? Por que eu devo fazer algo que não vai entregar valor e relevância e que não vai conectar de verdade e de maneira genuína as mulheres estiverem ali conectadas para adquirir conhecimento, trocar saberes, fazer networking de alto nível, realizar novos negócios,
adquirir um produto ou serviço, porque vai ter ali um shoppingzinho, um mini shopping, né, para conectar também empreendedoras que estão começando, que nunca tiveram oportunidade de acessar palestras desse nível que o café trouxe, do naipe dos palestrantes que o café trouxe, de forma gratuita, porque, assim, o ticket foi pago, mas esse palestrante que custa milhões, isso tudo está embutido num valor que nem se paga. Se somar os 4 painéis, ele é simbólico. Só para dar possibilidade e acesso para que essas mulheres estejam ali conectadas. Então, quando eu faço um formato no Rio, um primeiro, que eu entendo uma dor, faço um outro formato em São Paulo, eu entendo outra dor, foi um sucesso. Faço uma terceira edição, Summit, conectando todos os pontos. Trago empreendedoras, faço 4 painéis sensacionais. Sensacionais. Assim, crio uma disrupção, trago uma pessoa do mercado de luxo, do meu relacionamento pessoal, que não cobrou para estar ali, porque faz parte do meu networking pessoal, que é alguém altamente disputado no mercado de luxo. Sim. E desconstrói ali o mercado, fala das estratégias que são geradas, ofereço mentoria, rodadas de negócios, mais o networking, mais o ambiente que foi muito agradável. Muito. Que assim, não teve quem falasse mal. Eu até queria que alguém apontasse, olha, isso não foi bom. Possibilidades de melhoria. As melhorias eu identifiquei em cima dos meus atrasos, porque assim, é complexo. Realizar um evento para mais de 100 pessoas é complexo, né? A gente vai lidando com as adversidades. Mas eu, quando vi que eu poderia entregar algo customizado, Ana, personalizado. Perfeito. De acordo com a necessidade do mercado, em cima da minha rede de relacionamento e com uma alta entrega e um impacto real, eu falei, esse é o meu modelo. E é aqui que eu vou fazer uma pausa com a Dani, porque esse ano de 2025, eu sou uma pessoa mais do estudo da pesquisa do que das postagens. Eu te expliquei um pouquinho disso, né, Sim. Dani? E é um movimento meu, é algo que é o meu ritmo. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu adoro postar algo, como você falou ainda há pouco. Quando eu sinto, primeiro quando eu consigo dentro das minhas agendas, né? Mas quando eu sinto que eu vou gerar um valor naquela informação. Sim. E eu vou para 2026 mantendo essa essência de postar aquilo que eu acredito, que eu entendo valioso para as pessoas, mas eu não sou a pessoa do... Isso não é uma crítica, é só uma constatação. É o meu modelo. Eu não sou a pessoa do timing instantâneo. Eu não sou a pessoa do... Eu estou no evento... Isso às vezes até uma falha, porque esse ano eu estive num evento internacional, eu não postei de lá de dentro. Interessante, né? E se eu tivesse com você, eu teria feito. De lá, teria feito registros. E foi um convite lindo, conheci pessoas maravilhosas, coisas bacanas vão florescer para o ano que vem. Sim. Mas talvez eu me coloco, certeza, não talvez, eu me coloco no olhar da observadora. E a forma que eu tenho, eu uso esse canal aqui para dizer o que eu vou dizer agora. Eu vi o Café de Negócios, Dani, que eu tive a honra de participar com a Dani, tanto como parceira, facilitadora, quanto mediar, moderar um dos painéis, né, de mulheres. E foi uma delícia, viu? Eu vi, Dani, valor em algumas dimensões. Eu vi jovens empreendedoras com os olhinhos brilhando, que estavam ali por aquelas mensagens que estavam sendo dadas de grandes palestrantes, né? De grandes mulheres nomes. Com muita experiência, mulheres da indústria, né? Com muita visão das suas próprias jornadas e transformação de ecossistemas. Então, essas jovens empreendedoras, elas tiveram ali uma aula, uma imersão numa realidade que, às vezes, elas não têm acesso. Sim. Né? Esse é o primeiro ponto. É inclusivo. Totalmente inclusivo. Eu vi outra camada de valor que eu vi, a sinergia genuína entre pessoas que estavam em diversos estágios e distintos
do seu empreender. Sim. Então, eu vi mulheres começando, conversando com mulheres que estavam já com redes de negócios, redes de lojas, né? Abrindo já, sei lá, internacionalizando, diferentes estágios, trocando. Já pensaram no tamanho dessa potência? Sim. E isso é aprendizagem na prática. Aprendizagem sendo ativada na prática, no olho no olho. Outras dimensões de valor do seu café de negócios, olhares dos próprios painelistas, dos próprios participantes dos painéis e das sessões que você trouxe, que possam voltar para você, dos seus parceiros, feedbacks no seguinte sentido: mas a gente poderia fazer isso também no próximo ciclo. Sim. Então, você tem uma retroalimentação maravilhosa, potente, natural, de ideias que vão sendo nutridas ali a partir do que está sendo observado no campo. Eu adoro observação, gente, porque quando a gente se coloca nesse lugar, muitas coisas surgem. A gente ainda não tinha tido essa conversa depois do evento. Eu não postei o evento em inédito. Si, mas eu estou colocando o meu feedback. Inédito. Eu achei Tá assim, um valor extremamente alto para o aprendizado do empreender na prática. Uhum. Sugiro, recomendo que você, na sua proposta de valor, na sua jornada, no seu propósito, a gente já se conhece um pouquinho, né? Eu vejo um pouco dos seus movimentos, da sua intenção. Dê grandeza a isso. Sim. Leve isso para outros Rios de Janeiro, outras cidades, outras São Paulo, outras, sabe? É presencial, é online, você tem muitas formas de ampliar. Mas esse é o meu feedback do encontro, que eu não dei em lugar nenhum ainda. Eu dei nos meus posts pequenininhos, mas eu quero dar os parabéns, Dani. Não é uma rasgação de seda. A gente é muito madura para fazer rasgação de seda. Tem muita jornada, muita experiência. Isso não cabe aqui. Isso não cabe. Mas é real, muito genuíno. Olha, e te dizer que isso é um lugar real de desenvolver pessoas. Sim. Isso é um lugar real de desenvolver, inclusive, a própria sociedade. Porque à medida que você está desenvolvendo o empreender, Dani, a mentalidade do empreender, você está preparando pessoas para desafios que estão vindo aí. A introdução da inteligência artificial, vou falar isso do alto das minhas pesquisas, do alto das minhas conexões com pessoas, eu vou aprofundando no assunto. Nós, antes de melhorar a situação do mundo do trabalho, como o conheceremos, porque ele está sendo transformado, vamos ter um impacto muito grande com redução de posições de trabalho. Sim. Então, o empreender é uma estratégia importante nesse momento. E olha o que você está criando. Solução. Olha o que você está criando o ambiente. Entende o tamanho disso, Dani? Então, meu fechamento cresça esse espaço. Sim. Cresça como fundamento, que você falou aqui, cresça como estratégia, mas no teu propósito de desenvolver pessoas, entendeu? Meu feedback com todo o coração. Eu achei lindo esse feedback, e assim, a gente ainda não tinha mesmo conversado dessa forma. E nem pensamos isso no roteiro. Nem pensamos nisso, porque, gente, vocês estão assistindo a gente, existe um roteiro. E claro que o roteiro, ele é norteador. Porque no momento do podcast, se a gente também não tiver leveza e não fizer isso de maneira natural, vocês estão nos assistindo, vão ficar enfadados. Então, precisa ser... ter várias pitadas das brincadeiras, da risada, de mergulhar em assuntos extremamente sérios, né? E eu fico muito lisonjeada, porque o café, ele realmente é isso. E sim, para 2026, e aí já pensando no que você me provocou, já estão sendo feitas costuras, Perfeito. Inclusive internacionais. Ótimo. Faz todo sentido, Muito Dani. sentido. Por quê? Porque internacionalizar e não só levar para outros estados. Levar para outros estados, isso já comecei a fazer, né? É bem provável que aconteça uma próxima edição em São Paulo. Eu estou com algumas frentes, tem algumas conversas em paralelo. Ótimo. Que eu vou tentar criar uma convergência entre essas mulheres todas, que é o que eu procuro fazer sempre. Convergir para criar algo maior, né, onde a gente tenha um bom planejamento, alcance um público maior e leve
isso que eu acredito, Esse que é valor. acessibilidade, dar acessibilidade para pequenas empreendedoras, trazer os medalhões que elas não teriam acesso, promover, sim, o intraempreendedorismo, que é Perfeito. gerar as mentorias ali naquele momento, permitir que mulheres que nunca fizeram um pitch na vida para uma investidora façam, Sim, porque isso o Café de Negócios permite, porque passa pelos meus relacionamentos, tá? sim. E isso, ticket de menos de R$ 500 não paga, gente, porque não tem preço. Por isso que a gente falou Não que é tem um valor preço, simbólico. É um valor simbólico. É um É valor bem sobre simbólico. isso. E aí, em quais oceanos também eu pretendo navegar? Eu não consigo, eu não costumo antecipar os planejamentos, porque a gente sabe que é o segredo do negócio, né? Mas tem uma Só área... abra spoilers possíveis. Só os Você sabe que eu possíveis. também vou aconselhar sempre o cuidado na estratégia. Sim, exatamente. O que é o spoiler possível? Eu estive navegando no oceano literário Sim, nos últimos meses. E tem lançamento. sim, exatamente. Em Bacana. menos de 6 meses, eu lancei 2 livros. Por isso que eu falei que também, em 2025, foi um ano, assim, de muitos booms, sabe? Foram 2 palcos no Rio Innovation Week, palcos grandes, o Café de Negócio rompendo de uma maneira linda, Sim. cumprindo o propósito para o qual ele foi criado. E aí a literatura, né, essa parte literária, ela veio ocupar um lugar no meu coração e que já era algo também, um chamado de Deus, não só para a minha escrita, mas para dar voz a outras mulheres. Perfeito. Então, eu acredito que o ano de 2026, ele também vai ser marcado por isso. A parte literária, ele também vai tomar conta. Ótimo. Ele vai ocupar um bom pedaço. Eu não digo que do Café de Negócios vai ser um desdobramento da Dunamis, que é a minha empresa, que vai ser um guarda-chuva. Café de Negócios vai ser um formato. E aí eu vou começar a transitar pela área da comunicação. Ótimo. Que eu Tão descobri necessária, exatamente. Por quê? A gente percebe que hoje o se comunicar, o falar bem, o transmitir o recado, o dar clareza na comunicação, o dar transparência e o esclarecer, sem deixar vírgula, parênteses, aspas, sempre foi uma das minhas maiores habilidades. Das suas forças, né? Na matriz de SWOT é uma das minhas maiores forças, tanto a parte escrita quanto a parte que é falada, a maneira como eu me comunico. E eu decidi investir isso, mas não em mim necessariamente, porque isso eu já faço, mas investir nisso para que outras mulheres consigam fazer e gerar os seus resultados, absorvendo o conhecimento que eu já tenho e bebendo dessa fonte, entende? Perfeito. Porque ensinar a fazer negócio já ensina há muito tempo. Ensinar empresas a escalarem, avaliar empresas. Eu quis dar uma virada mentorar também. Startups, eu lembro. Então, assim, quero continuar mentorando mulheres, sim, mulheres, fiquem atentas. Eu quero continuar mentorando vocês e meu foco será nas mulheres. Ótimo. Porque eu percebi que existe uma autoridade, um posicionamento que foi naturalmente sendo construído por mim para me tornar essa liderança inspiradora. Entende? Porque não é algo forçado. Isso em você, é natural. Sim, é natural. Eu não chego impondo, botando o pé na porta, como eu fiz na pandemia, botei o pé na porta, exatamente. Ali eu botei porque eu acreditei, me desafiei, eu usei e fui. Enxergou, confiou exatamente. E foi. E fui. Enfrentei muitos obstáculos. Acredito. Não foram poucos, foram muitos. Mas não desisti e prossegui, né? Porque nenhum deles foi capaz de me parar.
né? Uma pessoa que sabe aonde ela deseja chegar, ela se torna imparável. Sim, sim. Especialmente alguém que já passou pelos processos que eu já passei, né? E quando a gente faz 50, amiga, aí é que você não quer mesmo passar por coisas que não te levem Não te ao agreguem. centro do teu propósito. Você não quer mais. Porque já passou metade da sua vida entregando o quê? É crescimento, amadurecimento. Perfeito. Né? Então a gente Isso é evolução. A gente quer viver uma outra jornada, Sim, né? sim. E nessa outra jornada, eu enxergo que a comunicação hoje, a habilidade de se comunicar, a habilidade de falar, a habilidade de reter, a habilidade de caminhar por todas essas ferramentas, Perfeito, porque Dani. tudo é ferramenta. Perfeito. Por todas essas ferramentas, é um grande ponto nevrálgico para as pessoas e que elas não conseguem. Onde elas travam, onde elas não rompem. E organizações. E organizações. Pessoas que estão em organizações. Em organizações. Perfeito. Então, assim, aí nisso, a parte literária converge totalmente. Total. A parte educacional converge totalmente, que são parcerias que eu estou construindo com instituições de ensino tecnológicas. Bacana. Então, conversa total. E o café, conversa total. Então, eu vou construindo um ecossistema que, na verdade, no linguajar das grandes corporates, é o início de uma holding. Faz sentido. Uma holding que tem ali um papel de uma... quase de um instituto. Exatamente. De uma estrutura central. Né? Um guarda-chuva, eu gosto que você, como você colocou, uma estrutura que vai abrigar fundações para diversas coisas que vão ser criadas a partir desses blocos de fundações. Sim, e todas que vão passar pela base da comunicação. Perfeito. O que passa pela comunicação? A parte visual, a parte de produção, eventos passa pela comunicação. Perfeito. A parte literária passa pela comunicação. Você vai vendo que tudo vai tendo uma conexão. Sim. Importante, e vai se construindo. Quer ver uma coisa que passa pela parte da comunicação também? Muita gente não observa. É a parte cultural e de turismo. O turismo cultural e os eventos também passa por essa parte da comunicação. Total, e é uma comunicação bem importante, estratégica. Então, assim, essas são as bases. Ótimo, adorei. Eu estou vendo que a gente está indo aqui já para o nosso finalzinho, o nosso tempo. A conversa é muito boa, né, Dani? Sim. E esse lugar aqui, ele tá ganhando uma fama. O Rafael Amon, meu parceiro aqui da produtora, já até está começando a acostumar a ouvir junto comigo. As pessoas vêm e a gente passaria horas aqui conversando, porque é gostoso o assunto. É o que você falou, a gente tem um eixo, mas é sobre uma conversa genuína. E a gente quer mais dela, né? Sim. Então, por enquanto, eu vou guardar esse quero mais, porque deu vontade. E a gente vai para um encerramento, né? E aí eu vou te dizer para você olhar para a nossa audiência aqui, para a tua câmera. Faz esse desfecho, Dani. Convida aí o seu público, a sua audiência, chamando para esse novo que você está se preparando para 2026 e além. E além. E além. Com você, a palavra. Bom, vocês que estão me assistindo agora, especialmente o público feminino, não fiquem tristes, rapazes, mas o meu coração, ele agora tem sido tomado da cor rosa e tá tudo bem, porque isso é uma direção que Deus tem me dado. E precisamos ser obedientes à voz de Deus, né? Então, você mulher que está me assistindo agora, você que é empreendedora, que é empresária, que tem um pequeno ou um grande negócio, mas que é essencialmente feminina e que deseja mais, deseja ser transformada, deseja romper em algumas áreas que você ainda não conseguiu enxergar que pudesse ser, eu te convido não só a fazer parte do Café de Negócios, que é um ecossistema, né, Ana?
mas que você me procure nas minhas redes, porque a partir de 2026 eu passarei a trabalhar com vocês com essa base da comunicação, né, para fazer florescer sonhos, projetos, levar vocês além daquilo que vocês imaginavam que poderiam realizar e de repente tem uma impostora aí dentro falando não posso chegar, não posso realizar, e quem fala aqui com vocês é uma pessoa que já passou por 6 cirurgias na vida. Alguém diz que eu já passei por 6 cirurgias, que já fui ressuscitada em centro cirúrgico, por Deus. Então, nada é impossível. Todas as minhas iniciativas a partir de agora, elas vão acontecer para destravar de verdade, sem aquele jargão dos influenciadores digitais, mas me concentrando naquilo que vai transformar a sua jornada e a de outras pessoas, porque nós estamos falando sobre legado, né? Quando eu crio bases da comunicação para trabalhar isso com as mulheres, é porque eu estou entregando para elas ferramentas valiosíssimas e muito poderosas para que elas deixem esse legado, para que comuniquem aquilo que ainda não foi dado voz a elas. Já que foi me dado voz, eu quero usar essa voz para fazer a sua chegar onde ela precisa chegar. Então, eu te convido a acessar as minhas redes sociais, o meu LinkedIn, que é o Daniela Mantovanelli, o meu Instagram pessoal, que é o Dani_Mantovanelli, o meu Instagram do Café de Negócios, que é o Café de Negócios Oficial, e em breve teremos o site de volta no ar do café, que ele está sendo repaginado para absorver essa nova estação que vai chegar, e também os canais do YouTube que vão nascer. Então, eu te convido a me acessar. Eu sou acessível, se você me mandar um direct, eu vou responder. Se você vai acessar o meu WhatsApp Business lá nas minhas páginas, pode me mandar o WhatsApp, eu vou te responder. E assim a gente vai prosseguindo para transformar vidas e negócios. Porque sem transformar, para mim não faz sentido. Como eu falei na última edição do Café, eu não consigo ficar quieta quando eu passo por uma mulher que precisa ser transformada e ir além, e romper, tanto na vida pessoal quanto nos seus desafios profissionais. Lindo, lindo. É muita coisa, né, Dani? É muita coisa. Eu quero te parabenizar pelo seu caminho, pela sua trajetória, pelo seu propósito, que é lindo. E quero te dizer o seguinte, esta casa aqui está sempre à disposição. Esse é um espaço de pensamento. Sim. O pensamento que também conecta, o pensamento que cria coisas que a gente pode transformar vidas, tá? Seja bem-vinda, adorei te receber aqui e que venham mais, né, Dani? Muitas mais ideias, conversas, parcerias. Sim, muitas. Que a gente olhe para esse lugar, para esse futuro, que é um futuro de crescimento que a gente enxerga. Sim. Quando o Dani e eu conversamos, a gente enxerga esse lugar. Então, tanto ela na lógica dela de trabalho, quanto eu na minha lógica de trabalho, a gente enxerga o mesmo futuro com prosperidade para as pessoas, para a gente, onde todos têm um cenário de prosperidade. Sim. Né? Então, não só alguns chegam e outros não. É essa visão que nos conecta, né? Então, eu quero agradecer esse papo, que foi lindo, quem está aqui. Nosso amigo Otávio aqui, marido da Dani, que honra. Rafael Amon, meu parceiro aqui da Unix Audiovisual, foi um encontro muito potente. Sim. E eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente falou aqui. Para você que está chegando agora, a gente falou da jornada da Daniela Mantovanelli, que é uma pessoa, é uma executiva que ela não só enxerga esses futuros, ela estuda possibilidades, ela estuda como essas movimentações, né, do cenário de futuro, das tendências, como que elas vão se
correlacionar com a vida prática. E ela age, ela cria movimentos, ela define cenários por onde ela quer navegar. Ela fortalece, ela desenha e redesenha ecossistemas. Falamos de tudo isso aqui. No centro disso vem uma coisa que eu amo, além da conexão. As competências. Eu sempre vou falar das competências e meu olho vai brilhar quando eu falar das competências, né? Então, quantas competências a Dani ela traz de toda essa bagagem e esse talento que ela tem para fazer esses futuros acontecerem, né, Dani? Essa resiliência. Resiliência é uma característica humana, né? De passar pelos desafios e sair ali, levantar, sacudir a poeira, sair ali já pronta para o próximo desafio. Resiliência é uma palavra e uma característica humana que vem ganhando muita importância no cenário desafiador de transformação, de transformações muito aceleradas que a gente vem vivendo. Eu recebo pessoas, por exemplo, nas minhas mentorias de carreira que chegam para mim e dizem assim, eu acabei de ser demitido, eu nem sabia que eu precisava atualizar minhas competências, porque o cenário da empresa mudou, agora tem uma inteligência artificial atuando em diversas camadas e eu fiquei, de alguma forma, perdi alguma parte dessa história de me atualizar. O exemplo que a Dani traz com a própria jornada dela é um exemplo de quem está sempre se observando e buscando uma transformação, uma atualização em cima do que está a caminho. É um futuro que está ali, mas eu preciso me antecipar para não ser pega de surpresa. Esse episódio, ele foi um episódio sobre movimentos que a gente mesmo cria, né, Dani? Sim. Ideias que podem virar cenários de novas carreiras, novos futuros, novas atuações. Sim. Em cima de forças, competências, experiência, vivência, visão antecipatória, tanta coisa potente que a gente falou aqui e muito mais. O que mais que você diria, Dani, como spoiler para quem está vendo a gente e vai ver esse episódio na íntegra? Bom, eu diria que você precisa ter a sua mente aberta para enxergar a jornada de uma mulher que sempre foi visionária, se permitir chegar lá também. Eu quero que você se permita, se enxergue numa jornada como essa, porque é uma jornada de transformação, de crescimento, e que através dessa história seja, não, porque não é só uma história, são fatos reais, é a minha jornada, mas que ela sirva para você de inspiração, de ponte para o próximo nível que você deseja chegar, né? Que você não se restrinja aos modelos quando falarem para você que você não pode, que você não consegue, que você não tem capacidade, enfim, que você consiga quebrar todos esses paradigmas, assim como eu consegui quebrar. Não foi fácil, nunca é, mas é possível. É só você perseverar e não desistir de você. Porque quando a gente não desiste da gente, porque se Deus não desiste da gente, por que nós vamos desistir? Perfeito. Né? Perfeito. Então, se Ele não desiste de você, de mim, da Ana, do meu marido, do Rafa, por que você vai desistir de você? Não desista. Então, pegue esse episódio de hoje, use como uma alavanca para você olhar e falar assim, se essa menina ousada conseguiu, por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir também. Muito bom, gosto disso. É sobre isso. E é assim que a gente encerra esse episódio número 21 do ciclo 25, abrindo um 2026 incrível, que será um 2026 incrível. Sim. Eu já estou olhando para esse futuro, Sim. né, Dani? Sim. Porque com a gente aqui tem fé. E a gente tem fé nesse divino que nos guia. Sim. Eu trago para a mesa também esse Deus que nos guia. Sou muito, eu creio de verdade nisso e desejo um 2026 maravilhoso, próspero para todos nós. Abençoado. Vamos sempre
para frente, nos desafiando naquilo que a gente precisa transformar. Sim. E que o Ana Conecta Podcast seja o que a Dani falou, uma fonte de inspiração, uma fonte de conhecimento que vem dessas jornadas inspiradoras que passam por aqui. Vem com a gente espera você. Assista esse capítulo, esse episódio na íntegra, não perde. Feliz Ano Novo, boas festas. Até a próxima, né, Feliz Dani? Ano Novo.